Olá, seja bem-vindo ao Conexão Sindistal. Esse programa ele é patrocinado pelas empresas que fazem parte do Conexão Sindistal Gás, Conexão Sindistal Solar, Conexão Mercado Livre Sindistal, e nós temos prazer nessa tarde de estar nos reunindo aqui para falar de um tema super importante, super relevante, super atual, que é a eleição do CREA 2024. Nós agradecemos muito pela tua participação junto com a gente durante esse tempo. Nós vamos estar conversando aqui sobre temas relacionados às expectativas que se tem do CREA-RJ nos próximos anos que virão, relacionados ao desenvolvimento e da representatividade dos engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Para isso, nós trouxemos para a nossa conversa, dois candidatos, eles mesmos vão se apresentar, mas antes de mais nada quero agradecer Jorge Bittencourt, Miguel Fernandes, por estarem com a gente aqui nessa tarde. Nós temos alguns temas que foram selecionados pelas nossas empresas para que nós pudéssemos trabalhar. Obviamente que, dado o grau de importância que o Conselho de Engenharia tem na vida dos profissionais de engenharia e, sobretudo, nas empresas que vivem de engenharia, o Sindistal tomou essa iniciativa de elevar o nível de consciência das pessoas no que diz respeito ao CREA, da importância dessa eleição, do que há de diferente na eleição desse ano, de conhecer um pouco da proposta que vocês têm para essa casa, que é o CREA, que é tão importante, não só historicamente, mas também para o cenário que a gente vive hoje, para os cenários que virão, um cenário desafiador. E eu queria que cada um de vocês, num primeiro momento, se apresentasse. Eu tenho até a minha amiga aqui, a Ampuleta, para nos ajudar no tempo, mas o nosso diálogo aqui é tão fácil que eu vou deixar ela do lado aqui, acho que a gente nem vai utilizar. Então eu queria pedir primeiro, Bittencourt, que você se apresentasse para as pessoas, não só a tua formação, a tua carreira, mas, se for possível também, o teu relacionamento com o Conselho até então. Pois não, obrigado. Bem, boa tarde a todos e a todas. Aqui quem fala é o engenheiro eletricista Jorge Bittencourt. Sou professor universitário, gestor educacional, mestre pela PUC Rio, na minha área, que eu sou engenheiro eletricista, e atuo no sistema CONFEA-CREA já há 43 anos, que eu sou oriundo da turma de agosto de 1980, e também no magistério há 39 anos. Atualmente, sou conselheiro federal, licenciado pelo CONFEA, e sou diretor financeiro do nosso órgão a nível federal. E gostaria de parabenizar o Sindustal pelo convite. Acho relevante, importante levarmos mensagens que às vezes podem ser até conflitantes, mas que, na verdade, buscam um único viés, que é melhorar o relacionamento e atuação do CREA-RJ através desse processo eleitoral. Como foi muito bem colocado pelo doutor Udemar, e eu acho que o doutor Miguel comunga dessa colocação, nós vamos ter uma eleição ímpar hoje, que é através da internet. Isso é um ganho significativo em que nosso sistema poderá ter uma participação mais presente de todos os profissionais, não importa em que logrador ele esteja, em que local, em que momento, porque bastam 5 toques no celular que você poderá colocar a sua opção para a melhoria do sistema CONFEA-CREA-MUPA. Bacana. Bem, paro por aqui. Bacana. Miguel? Primeiro, obrigado, Ademar, pelo convite. Parabéns a vocês aqui do Sindistal por estarem criando um mecanismo tão forte de comunicação como é o podcast. Isso mostra que é um sindicato antenado e conectado ao que tem de mais moderno e preocupado em se comunicar, que é algo que o nosso sistema, nossa categoria, em geral, falha muito. E é fundamental, porque acaba que isso desvaloriza o nosso setor quando a gente falha na comunicação. Então, primeiro, parabenizar vocês aí, que estão aqui, criaram, tá lindo aqui, ó, caneca linda, tá todo uma... Caprichamos para receber vocês. Todo um pensamento de branding, né? Então, vocês estão de parabéns.
E primeiro lugar, essa valorização. Então, vou fazer uma pequena apresentação. Meu nome é Miguel Alvarenga Fernandes e Fernandes, eu sou engenheiro civil, mestre em engenharia urbana, eu tenho a minha vida profissional linkada à área de saneamento, eu sou professor do curso de engenharia civil do Cefet, dando as disciplinas de saneamento, hidráulica, hidrologia, e sou servidor da Fiocruz também, onde eu trabalho com a parte de hidráulica, sou engenheiro civil hidráulica da Fiocruz, e antes trabalhei na SEDAI, na iniciativa privada, sou consultor da área das principais empresas, e tive aí também uma vida à frente das principais entidades do setor. Nos últimos 4 anos eu fui presidente da ABS Rio, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a seção aqui do Rio de Janeiro, e peguei esse processo todo de concessão dos serviços de água e esgoto, com o novo marco regulatório de saneamento, e qual nos aproximou, né, a ABS com o Sindistal, num momento muito importante, porque o saneamento trouxe um holofote para ele, esse novo momento dessa legislação, essa busca de investimentos, e a busca por eficiência no setor, né, a busca por você ter melhoria, e com essa nova concessão abre espaço para oportunidades, e aí nessa parceria que a ABS e o Sindistal estão construindo, né, essas oportunidades que estão sendo construídas no setor de saneamento, acabou que gerou essa aproximação. Para mim é uma alegria poder estar aqui, eu sou candidato hoje à presidência do CREA, em grande parte em virtude do que foram os resultados que a gente acabou obtendo na ABS, né, e aí um grupo plural de colegas vieram incentivar a que eu fosse candidato. O colega Bittencourt falou muito bem que houve uma mudança significativa no processo eleitoral do CREA. Antes, você, entre aspas, resolvia essa eleição quase que na comissão eleitoral, definindo onde iam ser as urnas. Por isso, uma eleição muito esvaziada historicamente, com menos de 5% de votantes. E agora, com o advento da eleição online, que vai ser dia 17 de novembro, você, em qualquer lugar do mundo, através do seu celular, no www.votaconfea.com.br, vai poder votar naquele que você entende que deva ser o seu representante da categoria, né? E acho que esse é o principal apelo. É óbvio que eu vou defender as minhas ideias, a minha candidatura, o Bittencourt vai fazer o mesmo, mas eu não tenho dúvida que esse é o principal apelo para você que está nos assistindo, porque não interessa a ninguém, a não ser aqueles que já estão no status quo e não querem mudar, uma eleição esvaziada. A categoria não pode esvaziar. A falta de representatividade é péssimo para o setor. Então, já fica aí o apelo para que vocês não deixem de votar acima de tudo e que hoje possa ser uma oportunidade muito boa para vocês definirem melhor quem vocês acreditam que possa ser o melhor candidato, aí, o melhor representante. Bacana. Quando a gente pensou nessa ideia de conversar com vocês, a gente já agradece essa abertura e esse nível de maturidade, né? De poder colocar todo mundo na mesa. Pena que nem todo candidato topa, né, Bittencourt? Mas a gente aqui não tem o que esconder. Assim, na questão do Sindistal, não querendo assim... a nossa preocupação foi dar voz para quem procurou o Sindistal. Né? Então, nós respeitamos, obviamente, todos os candidatos, mas o que a gente quer dialogar é com quem quer dialogar com a gente. Perfeito. Né? Então, nós separamos em 3 blocos que a gente acha que trabalha bem a questão do cenário do Sindistal dentro dessa percepção do CREA. Vai passar, com certeza, por vários elementos que já estão presentes na proposta de vocês, na campanha de vocês, mas é algo que é mais particular nosso aqui. Né? O bloco 1 diz o seguinte, sobre as inovações tecnológicas dentro do CREA. Né? E aí a gente formulou um enunciado que vai tratar da seguinte forma. O CREA hoje tem um problema estrutural muito visível, essa é a percepção das associadas do Sindistal, que é a questão tecnológica dentro do Conselho para facilitar os processos. Né? Um exemplo é a demora do CAT para ser emitido, colegas que já nos relataram que perderam licitações por conta de atrasos, obviamente que eu estou levando para o lado da engenharia, empresário, né? Por conta de atraso, ou até a não emissão do documento. Isso já passou o prazo, já se perdeu a oportunidade, empresas de fora do Estado entram apoiadas pelos seus conselhos e ganham licitações das nossas empresas, né? E isso é uma dor
que o empresário de instalações tem. A pergunta é, qual é a sua opinião sobre a integração de novas tecnologias, como a inteligência artificial, internet das coisas, no campo da engenharia, e como você pretende fazer para essas tecnologias sejam inseridas no conselho e beneficiem os profissionais? Esses termos, inteligência artificial, internet das coisas, é algo que, fora do conselho, já está mais do que pacificado na indústria 4.0 e a percepção de um futuro que já está presente. E me parece, e isso talvez não seja só a leitura do Sindistal, né, que o Conselho não conseguiu perceber o desafio que nós temos à frente. Então, eu não sei se vocês gostariam que eu sorteasse quem começasse a falar, ou se cada um de vocês já se sente à vontade para começar a falar. Então, eu tenho aqui os nomes, deixa eu só... tá aqui, né? Então, eu vou... Jorge... Aqui, ó. Aqui é sério o negócio. Jorge Bittencourt. Bem, né? casualmente essa é minha praia. Inovações tecnológicas. Casualmente essa é minha praia. Que eu já trabalho já, né, com automação e integração de sistemas, inclusive na parte de implementação de redes, há mais de 20 anos. E o que ocorre? Nós verificamos que o CRJ, mesmo utilizando alguns elementos, né, que permitam acesso ao web e tudo, ele não tem um planejamento estratégico para TI. O forte da minha plataforma de compromissos é o que eu chamo de CREA Connect. O que vem a ser o CREA Connect? É um sistema que vai ser totalmente integrado, não só standalone, ou seja, interno, mas integrado com diversos outros, né, segmentos que são importantes para a engenharia. Por exemplo, por que uma empresa que está, por exemplo, aqui no Sindistal, necessita uma conexão, né? Está distribuindo, caso de gás, por exemplo, entra ali o usuário, né? Pode ser pessoa física ou jurídica, ele não tem acesso, né, através do próprio sistema. Porque hoje se fala muito em CAT, acervo técnico. Só que tem um problema maior. A resolução 1137, que já está em vigor, deu prazo até janeiro para o CAL, que é Certificado Operacional das Empresas. Isto já está inserido e já está, vamos dizer, planificado na proposta de implantação desta tecnologia. Perfeito? Bem, temos mais coisas a se falar, como, por exemplo, os profissionais poderão colocar, né, no seu portfólio serviços ou seus currículos. Os profissionais que estejam com problema de emprego, né, poderão ser realocados também através de cursos de extensão e certificação, que poderão ser integrados através de quem? Das instituições de ensino parceiras e principalmente das empresas, que necessitam passar sua tecnologia para ter mão de obra qualificada para poderem, né, que os profissionais possam exercer e atuar no mercado de trabalho. Tem mais coisa para falar sobre isso, mas passo aqui a palavra ao doutor Miguel, né, que casualmente é minha praia. Tudo bem, doutor? Não, tá ótimo. Eu vejo da seguinte forma, Demar, coincidência ou não, né? A nossa campanha tem 3 eixos principais: defesa do setor, inovação em tecnologia e representatividade. Na área de inovação em tecnologia, eu costumo usar o slogan, que pode soar às vezes um pouco fora da realidade, mas é bem característico do CREA, e você que utiliza os sistemas do CREA vai concordar, que é levar o CREA para o século XXI. O sistema do CREA, ele está no século XX, quiçá no século XIX, dependendo das condições burocráticas que você enfrenta dentro do lado da plataforma. Né? Assim, é um site que não é nem responsivo.
que eu quero dizer com isso, para quem de repente possa não conhecer essa terminologia? Significa que você não consegue acessar ele na sua plenitude pelo celular. Quer dizer, é um site que nem pensa o smartphone, que é algo que está na realidade de todo mundo desde 2010. Né? Então, assim, é necessário, nesse ponto, você fazer assim uma disrupção. E é complexo, porque muitas vezes quando a gente conversa com os colegas que estão na situação, e a gente explica, não, mas é necessário fazer uma digitalização completa dos processos. Aí o colega fala, não, mas não tem problema, você pode escanear, a gente recebe por e-mail. Quer dizer, ele não entende o que significa digitalização, da lógica da parametrização do processo, para poder não gerar os travamentos que aqui quem utiliza o sistema sabe o que significa. Quer dizer, por mais que chegue por um e-mail, tem que passar pela análise humana. E aí trava, naturalmente. Né? Vou pegar o exemplo de um colega que eu estive numa empresa agora que fazia os serviços de manutenção de uma concessionária de saneamento numa pequena região do município do Rio de Janeiro. O número de ordens de serviço dessa empresa era na faixa de 200 dias. 200 dias. Tenho certeza que outros empresários aqui devem ter até mais do que isso. Para cada ordem de serviço, hoje, o CREA exige que você preencha uma RT. Se você botar 3 pessoas diferentes e que dominem o assunto para preencher a RT, hoje no CREA, vão as 3 preencher de forma distinta. Mas vamos supor que você esteja bem treinado, dentro do que seja lá aquela ART, que na minha opinião é inteligível, e você consiga preencher ela em 10 minutos. Faça a conta. Se você botar 10 minutos por ART, 200 ARTs, no final do dia você precisa de mais ou menos 5 funcionários só para preencher a RT. Olha o custo, eu não estou nem colocando o custo da ART. Estou falando do custo operacional para a engenharia do Rio de Janeiro sobre a ótica de como esse processo hoje é realizado pelo CREA. Então, assim, é óbvio que isso acaba não acontecendo, vira uma bola de neve, um problema, ou não é recolhida a RT, não é feita a RT, e depois Deus sabe como isso vai ser resolvido, né? Ou se tenta fazer, não consegue atender a todas as exigências do conselho, e aí começa um cabo de guerra entre aquela empresa que quer ser regular e o conselho que parece que quer empurrar ela para a irregularidade. Então, uma das nossas propostas é RT inteligente, é a parametrização total, né, desse processo, aonde você inicia o serviço e o seu contratante vai ter um login para já dizer se aquele serviço está sendo ou não executado e automaticamente sair a CAT. O que significa isso? Significa que ao término do serviço, quando tem o atestado, o CREA é só uma plataforma de garantia de que aquele serviço está sendo realizado. Né? Ele não precisa ser um cartório burocrático de avaliação se o serviço, até porque acaba não fazendo, não vai. E aí sim, nos momentos onde há uma discordância entre aquele que executou e aquele que está contratando, aí sim, aí cabe ir na Câmara e buscar, né, a conciliação, que aí entram os profissionais que estão representando um conselho, na plenária e tudo mais, como é a metodologia. Então, essa é uma disrupção, eu não estou inventando nada que já não aconteça em outros estados, tá? E é assim assustador que o Rio esteja tão atrasado nesse sentido. Obrigado, ótimo. A segunda questão que nós trouxemos é uma questão bem sensível aos empresários engenheirados. Né? Quando eu falo para você que está nos ouvindo, só para vocês entenderem bem, a maior parte das empresas do Sindistal tem os seus sócios proprietários ou engenheiros ou técnicos e engenheiros. Uhum. Né? E muitas das vezes esse olhar do empresário ele é mal entendido pelo conselho. Só pode, obviamente, ser habilitado pelo conselho profissionais de engenharia. Mas, normalmente, quem faz as custas desse processo, quem paga as artes, quem paga as anuidades, são os empresários. São os empresários. E existe nesse segundo bloco uma dor
que nesse momento a audiência do podcast sobe. Que é o seguinte, existe uma fala que ocorre em vários círculos, né? Dizendo assim, o CREA é uma instituição cartorial. Essa fala, nem preciso ler, porque a gente que escreveu, então a gente sabe. Quem dera fosse só cartorial, porque o cartorial você paga e tira certidão. No CREA é pior que isso. E aí, o que eu quero introduzir aqui a nível de pensamento? Que em entendendo que essa parte cartorial faz parte da outorga do CREA, se ela funcionasse como um cartório normal funciona. Né? Você já até antecipou uma parte da minha fala. A minha pergunta objetiva, e aí eu vou até pular a parte do texto aqui, é a seguinte: o que melhora se você for escolhido como presidente do CREA na vida dos profissionais e das empresas que fazem com que sucessivamente os números de receita do Conselho sejam bem maiores do que os custos? Se por um lado, veja bem, eu acho isso um mérito, porque dentro de todo o cenário que nós temos de país, nós não temos, pelo menos não chega aos nossos ouvidos, qualquer tipo de gestão que suscite algo acerca do presidente atual. Pelo contrário, o Conselho é uma pessoa respeitada aqui nessa casa e sempre atendeu às demandas do Sindistal, mas aqui nós estamos olhando pelo viés do negócio das empresas. Para o negócio das empresas, a anuidade tem que ser baixa, ou inexistente. Ou inexistente. Como é que vocês pensam, enquanto futuros candidatos, aliás, atuais candidatos, mas possíveis presidentes do CREA, essa questão das taxas dos serviços prestados pelo CREA? Começo eu? Tá bom. Olha, primeiro eu quero dizer que eu acho um erro CREA não ter um diálogo aproximado com os empresários. Da mesma forma como você tem comissões que discutem setores da engenharia, civil, elétrica, mecânica, eu acho que deveria ter uma específica para a área empresarial. Porque as dores do empresário são diferentes em certas circunstâncias e você precisa dialogar com essa categoria também, porque ela é fundamental para que você possa traçar estratégias para defesa do setor de forma ampla. Quando eu falo defesa do setor de forma ampla, é do profissional, naturalmente, óbvio, mas também das empresas, das instituições, né? Sejam elas de ensino, sejam elas de classe, das associações. Então, assim, eu acho que você precisa ter essa amplitude na lógica de representar e dialogar. Agora, entrando especificamente sobre a questão da anuidade, né? É claro que é complexo você discutir. O CREA reajustou a anuidade em quase 10% esse ano. O CREA Rio votou a favor. Tendo, no Colégio dos Presidentes, não estou falando nada errado, tendo saldo positivo, né? Aí você vai falar, pô, mas para que o CREA precisa ter caixa? Ele não dá lucro, né? Agora, eu acho o seguinte, tem que ter responsabilidade fiscal, tem que saber gerir de forma correta e não dá para ficar em déficit. Isso aí, com certeza. Eu não estou aqui para discutir o orçamento do CREA, não agora. Eleito, uma vez eleito, aí sim. Mas o que eu acho que é importante sobre a questão da anuidade você tem que ver valor naquilo que você está pagando. Se for para ser simplesmente um cartório, e um cartório que funciona muito mal, eu nem seria candidato. Agora, eu enxergo o CREA muito mais do que isso. Ele pode ser muito mais do que um cartório só. Então, o cartório é um ponto de detalhe dentro de um trânsito do que você talvez possa precisar em termos de regulamentação de alguns processos. Agora, aonde eu enxergo o CREA nesse sentido? Eu enxergo um CREA representativo, um CREA que possa liderar, muitas vezes, temas de relevância, né? E a questão da anuidade especificamente, a gente tem um projeto que é a anuidade zero, é o CREA sem anuidade, para ser mais preciso. Aí o pessoal vai falar, mas aí isso aí é porque é candidato, aí promete qualquer coisa, não sei o que. Não, a ideia, não estou fugindo de nada que outros conselhos... Está ouvindo vocês aqui. Nada que outros conselhos já não pratiquem, tá? E qual é a ideia do CREA sem anuidade? É você criar mecanismos de cashback. A lógica quanto mais você se utiliza de serviços do CREA,
quanto mais outras taxas você paga ao conselho, você tenha como abater da sua anuidade, o que é bem justo, diga-se de passagem, tá? Então, esse mecanismo, eu não sei nem por que não existe, aliás, eu sei, porque está muito defasado nas questões tecnológicas para você gerar um mecanismo de cashback que seja efetivo e que funcione. Você precisa estar, né, ali na vanguarda da tecnologia, né? Imagina, né, a gente está discutindo aqui mecanismos que precisam talvez desenvolver lógicas de blockchain e tal, e você está ainda sem um site que não consegue ser responsivo. Então é complexo sobre a ótica hoje de como está o conselho. Mas é possível fazer, outros conselhos já fazem, eu tenho conversado com outros presidentes de outros conselhos. Quando eu topei esse desafio, eu fui correr para entender como outros conselhos funcionam, e essa talvez possa ser uma boa solução aí para dar um alento aos corações dos profissionais e dos empresários que pagam o conselho e veem ali muitas vezes, né, aquilo como um fardo e não como uma oportunidade. Eu tenho certeza que dentro do que está o nosso projeto, em 3 anos a gente vai mudar essa perspectiva dos profissionais e das empresas. Vão enxergar o conselho como um baluarte do setor, né? Alguém que defende o setor, alguém que está ali propositivamente ajudando a categoria e não simplesmente um fardo para ela. Bem, o doutor Miguel fez umas colocações aqui interessantes, mas a gente tem que verificar o seguinte: as questões de taxas, emolamentos e anuidades é regido pelo CONFEA. Isso está na Lei 5194, inclusive bem especificado no seu artigo 63. Então, qualquer medida que vários desses presidentes que eu conheço que fazem, que a gente participou, né? Não é o caso do CRJ, mas só para se ter ideia, dos 27 CREAs, que muitos fazem essa colocação cashback, 13 estão no processo fortalece. Ou seja, para se automanter, necessitam de aporte do CONFEA. Então, é uma questão da anuidade, que eu acho interessante, essa discussão, mas muito mais do que a anuidade, eu vejo a questão das ARTs. As ARTs, elas têm um impacto mais significativo para o empresário que a própria anuidade. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas nisso. Vamos botar o pingo no i. Tá? Tem empresas que, por exemplo, foi até colocado anteriormente aqui, né, cada OS tem uma RT. Vamos supor que seja valor mínimo, R$ 88,00 e pouco. Ok? Vê quanto está o somatório nisso tudo. Só para ter uma ideia, vou citar aqui um caso de uma empresa que ela, só de ART, é uma operadora, não vou citar aqui o nome, que ela simplesmente recolheu com um determinado regional, quase 30 milhões RT. E não encerramos o período letivo ainda. Então, senhores, isso aqui é uma questão importante, mas muito mais do que essa discussão, eu trago é o seguinte: qual a contrapartida que eu tenho para essas taxas de estimulamento à anuidade? Isso está inserido. Porque isso está inserido na minha plataforma, que é disponibilização de capacitação, qualificação. O CREA Connect, depois vamos fazer uma live sobre isso com os profissionais que o implementaram, já está implementado. Por isso que eu digo que não é proposta, é compromisso. O CREA Connect vai contemplar isso. Vai verificar essa questão. Porque as empresas vão poder disponibilizar seus serviços, suas obras, e mais do que isso, vai ter o reconhecimento através de uma coisa importante, que é o que eu chamo, resgatando uma coisa antiga, que é o prêmio, CREA Prêmio, que eu vou classificar em vários itens. E juntos vamos construir e fazer um trabalho muito profícuo nisso. As empresas necessitam de demanda, se falou aqui em IoT, né, inteligência artificial. Pergunta é, quantos profissionais estão qualificados hoje para atuar
nesse segmento de mercado? Essa é uma pergunta que me preocupa. E isso eu trago, essa colocação. Em particular no Rio de Janeiro, né? Exato. Não precisamos importar mão de obra. Nós temos o LNCC aqui, nós temos o IME, que é estratégico na área, né, de cibernética, colocação. Então, é através dessa atuação conjunta que nós podemos minimizar o impacto e satisfazer assim, poxa, pelo menos meu sistema me dá uma contrapartida que ele vai se sentir orgulhoso de pagar a sua RT e anuidade, principalmente setor empresarial. Isso é bem claro. Tem que ter uma contrapartida. Não adianta, era isso que eu queria colocar. Eu não vou sair desse tema, não. Vou replicar porque tem mais coisas aqui para a gente falar. Uhum. Mas eu quero embora seja uma ponta do iceberg, ainda nessa questão dos custos do CREA para quem consome o CREA, trazer a figura do novo engenheiro, que me parece que é olhado como um engenheiro maduro. Isso não há distinção. E o mundo todo hoje tem algum tipo de subsídio, de apoio, de reporte para incentivar esse que está começando na carreira. Então vou inverter, vou manter contigo aqui, Bittencourt, claro. E depois eu volto para o Miguel. Sem problema, né, doutor? Porque eu acho que merece um destaque claro. nesse ponto. Ainda bem que nós somos acadêmicos. Então vai ficar mais fácil. Eu também sou, então. Ótimo. Bem, uma coisa, você tocou num ponto crítico, calcanhar de Aquiles hoje, né, do desenvolvimento nacional, que é a formação e qualificação, principalmente da engenharia, agronomia e geociências. Principalmente esses setores. Não dá mais para ter aqueles formatos de PPCs baseados em conteúdo. Nós temos que estar baseado no know-how, no know-how, hand-on, competência. É fundamental isso. E para isso, tem duas formas. Acreditação para os cursos, que é fundamental, porque sem acreditação, o nosso engenheiro, por exemplo, a empresa aqui do Rio de Janeiro, que entra numa concorrência, por exemplo, várias já fizeram isso em Angola, hoje elas ficam cerceadas, porque os seus profissionais não vieram, não são egressos de uma instituição de ensino acreditada. Esse é um problema que os nossos profissionais em Portugal estão tendo. Sim, mas vamos chegar lá. Isso. Essa é uma questão fundamental, acreditação. E a questão é a certificação profissional. Com todo respeito, como é que eu sei se aquele profissional ele está qualificado para desempenhar determinadas atividades, tá? E se tem competência e habilidade para tal? Tem que ter alguma forma. Quem tem que fazer isso? É o CONFEA, é o CREA? Não, mas são as entidades de classe. São as empresas que têm tecnologia e desenvolvem. Não vou citar aqui nomes porque posso até macular algumas situações, mas várias hoje têm até universidades próprias. Então, este é um viés importante que permite que esse egresso, que ingressa no mercado, que não veja o mercado como um monstro que está o apertando, que está o solapando, mas que ele saiba que o processo de formação continuada é necessário. E isto o CREA tem que viabilizar. Através de quê? De parcerias com sistemas S, com Firjan, aqui no Rio de Janeiro, com as instituições de ensino e principalmente com as empresas que estão no top da arte da tecnologia. Perfeito? Bom, esse é um tema. Eu vou pegar primeiro na sua pergunta, depois eu posso até fazer um complemento em cima do que o colega Bittencourt colocou, mas eu vou começar com um ponto que você colocou, que é o início da vida profissional, né? Diversos colegas aí que estão nos ouvindo de repente, né? E que são os consumidores desse modelo de comunicação, principalmente. Eu fui o
primeiro coordenador de um programa criado aqui no Rio de Janeiro para esse público, que foi na época se chamava CREA Estudante e que hoje se chama CREA Júnior. Isso em 2006, quando eu ainda era estudante, né, tinha cabelo e tudo mais. Eu fui o primeiro coordenador. Faz tempo. Uns 15 anos aí, né? Eu fui o primeiro coordenador. Fui coordenador aqui no estado do Rio de Janeiro e fui coordenador nacional do programa também, coordenador adjunto do Programa Nacional CREA Júnior. E dentro da própria minha associação, da ABS, eu também fui fundador de um projeto chamado JPS, que é Jovens Profissionais do Saneamento, e fui coordenador nacional também desse programa dentro da ABS, que é um sucesso. Vem renovando a associação de forma muito pujante, já elegendo vários presidentes regionais que são oriundos desse programa. O que eu posso falar sobre essa questão? Hoje, o profissional ele é jogado a sua vida, né? O estudante vira profissional e é jogado à realidade de ter um conselho. Não existe nenhum mecanismo efetivo de transição, tá? E isso precisa existir até para que você não tenha, que esse é um diagnóstico que nós fizemos antes de entrar nessa eleição, uma raiva do jovem profissional em relação ao conselho. Olha que eu estou sendo aqui eufêmico quando eu digo raiva. Tá? Pior do que isso. É muito pior. Infelizmente, isso é um diagnóstico horrível quando a gente fala de desenvolvimento do setor. Então, assim, a gente precisa mudar isso significativamente. A gente tem, na proposta, um item muito forte na área de representatividade relacionado ao CREA Júnior, já pensando numa carteira para aquele estudante, para quando ele for estagiário, já dando a ele ali alguns benefícios e uma relação com o conselho, qualificação específica para esse público. E aí eu concordo com o colega Bittencourt quando a gente fala da importância de que você vai ter que continuar ao longo da sua vida, né, se qualificando. É uma ilusão aquele que acha que não vai ser assim. Aliás, o conselho, quando eu falo que ele está no século retrasado, muitas vezes, é desse modelo. Ele enxerga que as suas competências, elas são oriundas só da sua graduação. Como se você, ao longo da sua vida profissional, não fosse adquirindo novos conhecimentos e desenvolvendo novas habilidades. Isso é uma distopia. Eu já falei isso, já deu um monte de polêmica aí, nos cortes do podcast e tal, mas é completamente fora da realidade. Então alguém tem que começar a discutir isso de forma mais assertiva para mudar, né? Mas você não conhece. Claro que eu conheço, eu estou questionando o que existe. Eu não estou dizendo que eu não conheço o que eu conheço o que existe, estou questionando isso e acho que faz parte do processo questioná-lo, né? E os momentos de eleição são os momentos onde você tem mais capacidade de comunicação para colocar oportunidade, né, de colocar esses questionamentos. E eu o faço, né? Sobre a questão da qualidade do ensino, infelizmente a gente está vivendo uma mercantilização do ensino das engenharias, não só das engenharias, aí eu boto agronomia, todos os outros cursos, mas não só do nosso setor, muitos outros setores também vivem isso, né? As ferramentas de EAD que podem ser bem utilizadas têm sido, infelizmente, para mercantilizar ainda mais, e o Conselho precisa reagir. Né? A reação, olhando para o retrovisor, é falar que não pode ter EAD. E isso, à frente do Colégio Nacional de Entidades, o Bittencourt sabe bem disso, eu sempre falei, olha, vocês querem falar para mim que não pode existir EAD, é simplesmente querer dizer que não pode existir inteligência artificial, não sei, alguma coisa parecida. Então, a realidade se impõe aos desejos. O EAD, ele vai existir. O que a gente precisa fazer é garantir que aqueles profissionais que vão utilizar de EAD de alguma forma, né, e EAD ensino à distância, para quem talvez não conheça a sigla, né, que aquele profissional tenha qualidade. E essa discussão, ela infelizmente passa atônita. Então, eu acho que a gente tem uma proposta que é de cara, o cara ia fazer um ranking
das universidades e dos cursos de especialização aqui no Rio de Janeiro. E esse ranking já vai dar uma orientação para aquele aluno que está entrando, saber se aquilo tem qualidade ou não. É o mínimo, ou aquele que está contratando. Tá? O objetivo disso é gerar, sim, uma lista onde você possa ver se está atendendo ou não. O CREA não tem poder de inviabilizar os cursos. Isso depende do MEC. É o MEC. Né? Mas a gente pode sim pressionar o MEC quando a gente começa a parametrizar isso e dar alguns indicadores fortes. A OAB foi para a direção da prova. E aí eu digo o seguinte, é um assunto que talvez o Conselho tenha que discutir. É um assunto que talvez o Conselho tenha que discutir também. Porque se manter da forma como está, a gente vai acabar implodindo o setor. Então, a gente precisa encontrar mecanismos de curto prazo. Eu posso afirmar que a gente tem a proposta do ranking, né? E de médio e longo prazo, ampliar essa discussão que hoje é colocada já no sistema do ingresso do profissional com o CREA. Obrigado. Bom, terceiro bloco, e aí eu vou dar um tempo livre para vocês, que é o que todo mundo gosta, né? Poder falar do coração, né? O que se pretende fazer. A gente vai ter que tocar em outro ponto sensível, que é a representação. E talvez a pergunta que melhor caracterizasse e sem questionamento o desafio da representatividade de um conselho é a participação daqueles que fazem parte desse conselho em todas as instâncias do conselho, principalmente nessa que se aproxima, que é a do voto. Uhum. O histórico das últimas votações do CREA, aliás, estão falando do CREA, do Sistema Confea, do Conselho dos Técnicos, de tantas outras instituições, elas representam a força do conselho através da capacidade da taxa de aderência dos seus membros na hora de votar. Isso tem a ver com informação, isso tem a ver com reconhecimento, né? Isso tem a ver com o mecanismo do tipo de voto. É presencial? Onde é que estão essas urnas e tal? Ou não, agora não. Agora o conselho veio até mim para que eu pudesse me expressar e dizer quem eu acho que me representa, né? Então eu queria, diante disso, né, colocar para vocês, dentro de uma percepção que eu também vejo ainda equivocada em algumas vozes dentro dos conselhos que nós lidamos, que é o fato de entender que engenheiro não é só CLT dentro de empresa. Engenheiro também é profissional autônomo, que está aí na pista, brigando todo dia, e que não tem um lugar para sentar e trabalhar apoiado pelo seu conselho. Se vira, senta na praça, senta ali no meio-fio, se joga onde você quiser, que o importante já está feito, a anuidade está paga e a arte está paga. Então, caminhando dentro de uma tentativa de construir aqui um cenário, né, dentro de uma percepção de que um de vocês ou dos outros que não estão aqui, mas, enfim, vão ser presidentes do CREA, olhando para mim como se você estivesse olhando não para esse engenheiro que está dentro de uma empresa contratado, CLT, bacana, é mérito dele, ele está ali cumprindo seu papel profissional, mas também do engenheiro que está sozinho. O que ele pode esperar de vocês? Vou começar com o Miguel agora, depois eu volto para o Bittencourt para ir e voltar. Poxa, eu acho excelente essa sua pergunta, Lemar. Muito boa mesmo, porque é uma realidade e são os profissionais que mais sofrem com o desalinhamento, vamos dizer assim, a não conformidade com os serviços que um conselho poderia prestá-lo. Inexistência.
Inexistência. Usa a palavra correta. Eu tô tentando não bater tanto na situação. Complementar, você fique à vontade. Não, tô tentando ser um pouquinho mais. O importante é que as pessoas entendam, primeiro, se esse cenário faz sentido para você. Não, claro que faz. E segundo, diante dos candidatos a presidente, o que eles podem se comprometer para trazer isso para você? Eu já falei aqui sobre a representação. Eu abri aqui falando sobre a importância da representação. E como isso muda a história de um conselho, e como isso é importante, e eu acho que o principal papel que faz um candidato entrar em campanha e promover é exatamente buscar ampliar a representação do conselho. Então esse ponto, eu acho que, tirando alguém que queira manter o CREA no gueto, e a gente aqui quer tirar o nosso conselho do gueto, você não vai ter divergência sobre essa questão da representatividade e da importância que isso tem. Em relação ao espaço físico do conselho, assim, eu tenho usado uma terminologia que o CREA pode ser menos triste, menos cinza, né? Menos uma área aonde quando você imagina que você tem que ir àquele espaço, você já fica de mau humor. Você já fica ali antecipadamente emburrado. O CREA pode ser sim um espaço de encontro, um espaço plural, um espaço útil, um espaço que seja algo que a gente se orgulhe de ter como conselho e que possa apoiar os profissionais, principalmente esses que você está colocando, que são os autônomos, que muitas vezes você ter ali uma sala de reunião, um espaço para poder ter um encontro, vai modificar a realidade profissional dele. Então, é algo parecido que já acontece em outros conselhos. Vou dar o exemplo de um que foi disruptivo, que é da OAB. Né? Eu tive a oportunidade de fazer um podcast com o Felipe Santa Cruz, que fez aí a Casa do Advogado em todo o estado do Rio de Janeiro, que levou ele a ser presidente da OAB Nacional depois. E é um absurdo que o CREA, hoje, investindo na renovação dos seus espaços físicos, não enxergue isso. Praticamente todas as inspetorias do CREA estão sendo reformadas. Em nenhum momento pensando no profissional. Nada contra os funcionários. Eu acho até que você tem que ter conforto, equipamento adequado para os funcionários. Mas não há um projeto, não há uma percepção do espaço do CREA para o profissional. Então, isso é uma mudança radical que a gente vai ter. Tem gente que usa o nome de coworking. Eu não sou muito adepto dos nomes americanizados. Então, o nome que a gente está dando de proposta é da Casa da Tecnologia, porque ali a gente quer que tenha, né, o que tem de mais vanguarda de inovação. Então, é mais do que só um local para ele poder plugar o laptop dele. E tem que ser um local onde, poxa, 2 profissionais querem sentar para conversar, ao invés de marcar num café aqui no centro da cidade, vamos marcar no CREA. Lá vai ser um hub de encontro e de inovação do setor. Então, eu acho que isso é muito fácil de propor. Tem estofo, tem tamanho, tem massa crítica para construir algo parecido. E pode revolucionar o desenvolvimento do setor de engenharia, construindo espaços como esse ao longo do estado. Então, essa é uma das nossas propostas. Eu acho que é muito importante a gente tirar o CREA da baixa representatividade, e esse é um dos principais motivos que me faz aqui hoje ser candidato. Bem, você tocou num assunto importante, que é a questão da representação e principalmente da questão daquele profissional que não tem vínculo empregatício, que é um autônomo. E muitos deles estão desempregados. Principalmente essa massa de egressos, né? Recentemente das academias. Então, para isso, nós temos um mecanismo que a gente chamou de CREA Jovem. Então, o CREA Júnior cuida do estudante, está ali, faz com que ele se aproxime do sistema. O CREA Jovem não. O CREA Jovem vai dar uma oportunidade ímpar para ele começar a saber onde ele pode ter curso de extensão, de capacitação colocado,
Mas só isso é suficiente? Não. Esse profissional liberal necessita, às vezes não tem recursos, para ter um espaço em que ele possa apresentar suas propostas aos clientes, em que ele possa utilizar, né, recursos de acesso, que às vezes são difíceis, onde ele possa ter acesso a normas, a normativos, legislação, onde ele possa ter o acompanhamento, não importa onde ele esteja, da sua ART, da sua CAT, como é que está. Isso eu chamo de espaço compartilhado, que está inserido no meu programa. Bacana. E esse é um compromisso. Nada acontece por acaso. Ontem, casualmente, gravei um vídeo sobre esse assunto e mostrando, mais ainda, como é que ele vai ser feito. Agora, para isso existir, não tenho dúvida, eu preciso de uma plataforma digital eficiente, profícua. Por isso que meu primeiro item de campanha é CREA Connect. Se conecte ao CREA. É inadmissível que eu não consiga fazer nada se eu tenho celular e posso acessar qualquer pessoa no mundo. Isso é incrível. Só aqui que acontece. Aqui não, acontece em outros locais também. E como muito bem colocou o doutor Miguel, essa questão da representatividade não foi assim tão, com todo respeito, não estou te criticando, mas eu participei do processo eleitoral para a modificação do regimento eleitoral 1114, em 2019. Passou um pouco na tangente ali, viu? Então a gente tem que... Porque há outros interesses que o doutor Miguel sabe, pessoas que têm. Então, que querem manter o CREA no gueto. Claro, eu coloquei. É essa a ideia. Então, essa representatividade, todos agora vão ter oportunidade de se manifestar. Ou a favor ou contra. Se você está a favor do que está aí... Afinal de contas, quantos títulos nós temos de engenheiro cadastrados? 300? 400? No SIC. No SIC, a última pesquisa que eu fiz, inclusive fiz esse trabalho, o PPA do Confea, 478 títulos. Pois é, nós não temos só civis, elétricos, Civil mecânicos. tem 101 títulos, para quem não sabe. Então, há muita representação que hoje não está sendo feita. Afirmativo. Né? E com todo respeito, já interagindo, porque algumas coisas a gente não resiste, né? Para o nível de recursos que nós estamos falando aqui, fora das 4 linhas do estatuto, ou do regimento, do regulamento, né? Tem muita coisa que pode ser feita. Com certeza. Né? Eu queria, já caminhando já para encerrar, né? Pegando essa base na representatividade, né? O que vocês pretendem fazer, mas de uma maneira mais concisa, né? Mais pragmática, mais objetiva, né? Como presidente do CREA, dentro das 4 linhas do que é permitido e autorizado, para a gente virar a chave dessa burocracia. A burocracia é algo que, historicamente, remete a poder público, né? As pessoas fazem essa... Mas o poder público, em algumas instâncias, ele já avançou bastante, né? O que você vai fazer, Bittencourt, para reduzir essa burocracia que hoje nós temos? Acabei de dar a receita de bolo. São complementares, mas eu preciso passar por esse lugar. Afirmativo. Acabei de dar a receita de bolo, que é o seguinte: eu preciso ter um sistema integrado em que de qualquer local que eu tenha, eu possa ter acesso às minhas informações. E para o setor empresarial, tem mais um adendo aí prioritário, que não é só a CAT. Eu tenho a CAL, certidão operacional, que por lei e pela resolução 1137 é competência do CREA certificar a empresa, dizer para o mercado, isso aqui está operacional. Está com suas RT, tudo em dia. Isso já está em vigor? Vai para entrar em vigor a partir de janeiro. E, inclusive, está no PPA. Os seus CREAs têm que colocar isso no seu plano plurianual. Que bom você ter falado isso. As pessoas precisam ouvir porque isso. É necessário, gente. E detalhe, o PPA do CREA tem que se adequar ao do Confea, que vai entrar em vigor em maio de 2024. As pessoas têm que estar atentos a esses detalhes.
E vou fazer tudo o que for possível. Defender todas as prerrogativas legais, não só dos profissionais e das empresas, principalmente fluminenses, mas dentro dos normativos de legislação. Eu não posso reinventar a legislação. Eu tenho que cumprir o que está aí. Mas dentro disso, dentro de potencial de massa crítica que nós temos acadêmicos fantásticos, temos empresas altamente eficientes e reconhecimento internacional, vários. Então é importante que a gente faça essa sinergia e trabalhe em conjunto. Nós não podemos caminhar separados. O CREA, RJ, tem que ser transformado, inovado, dialogando, não só com as academias, não só com as empresas, mas principalmente com a sociedade, para ela reconhecer que essa autarquia realmente cumpre a sua missão, que é defender a segurança, a saúde e a vida das pessoas. Miguel. Olha, Neymar, eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu acho que o principal ponto daquele que nos ouve é assim, pô, qual o retorno que esse conselho me traz dentro do que eu já estou aqui pagando, sou obrigado a pagar, não tem retorno nenhum? E, naturalmente, é óbvio que a gente vai apresentar propostas que busquem dar algum retorno. Eu posso falar de forma afirmativa que a nossa candidatura é a única de fora do sistema que pode trazer alguma coisa nova, porque é a que representa essa contraposição do que hoje está lá no sistema. Eu fico um pouco chocado com o que o colega Bittencourt traz, quando ele fala que mais uma burocracia está sendo criada pelo sistema para os colegas empresários, para os colegas profissionais. É desesperador. É a palavra que eu posso colocar. Entendeu? O Bittencourt, que foi conselheiro federal, tem uma história longa aí dentro do sistema. Para mim, que sou de fora, cara, a gente é exatamente totalmente contrário a isso, entendeu? Então, é óbvio que a gente não está aqui para desrespeitar as leis, não é essa a ideia, mas para questioná-las e ter bandeiras firmes e proativas, nós as teremos. O que eu posso falar para você, não entendi se foi exatamente essa pergunta, mas eu entendi, não tenho certeza se foi exatamente essa pergunta, mas eu entendi dessa forma, é o que muda no primeiro dia que o meu grupo sentar à frente do CREA no dia 2 de janeiro. Né? De cara, radicalmente, a forma como o Conselho se comunica com os profissionais externamente. De cara. E a primeira ação é uma mudança radical nos processos, na forma da digitalização. Hoje, o CREA tem um andar inteiro só de papel. Se você for buscar qualquer coisa antiga, você tem que desarquivar. Isso é uma loucura. Completamente loucura. Né? Então, é óbvio que esse choque radical de mudança, digitalização, é necessário ser feito, e eu acho que essa tem que ser a primeira missão. E aí, com todo respeito aos outros candidatos, nós acreditamos, e por isso coloco aqui, eu estou representando um grupo, né, o meu nome aparece, porque inclusive o CREA é o único conselho onde você é candidato individual, não tem uma chapa, não tem também é outra distopia, né? Você é eleito presidente, mas tu não tem não pode eleger junto com um plenário ou com diretores e nada, sozinho o presidente. Outra loucura, na minha opinião. Nenhum outro conselho é assim. Mas a gente está jogando a regra do jeito que ela é, né? Mas é a mudança radical dessa parte da digitalização dos processos. E isso já vai dar um choque de primeiro momento para os profissionais e para as empresas. Porque já vai falar, opa, aconteceu alguma coisa no conselho. Bacana. Eu queria encerrar... Me permita só, doutor Miguel, quando eu falei a colocação da resolução 1137, não se trata de uma burocracia. É simplesmente um cumprimento legal que o Conselho é obrigado a fazer, porque está na nova lei de licitações, companheiro. Então, por favor, não se trata de uma burocracia. É uma burocracia. Não.
não vai ser burocracia, porque a gente sabe como implementar. Somente isso que eu queria colocar. Desculpa, doutor Miguel. Não, tudo bem. Nós aqui não temos... Pensar diferente. Isso é bom, porque certo. a gente consegue a unidade na diversidade. Isso faz parte. A minha questão aqui, para a gente finalizar a nossa participação, é a seguinte: eu vou para você primeiro, Miguel, e termino com o Bittencourt para seguir nesse pêndulo que a gente fez aqui. É que você pudesse olhar para a câmera, né, e dizer para o teu eleitor, para o teu possível eleitor, para aquele que não te conhece, que você não conhece, o que você pretende ser a nível de representante, como presidente do CREA, e se possível dentro da fala, já que não foi possível abordar todos os temas aqui, aonde as pessoas podem encontrar as tuas propostas, e o mesmo para o Bittencourt em seguida. Sem sombra de dúvidas. Primeiro, Odemar, eu quero agradecer ao Sindistal e parabenizá-lo novamente pela iniciativa, né? Eu vejo que é uma pena que os demais colegas não se proponham a vir fazer um debate mais franco, mais aberto. A divergência faz parte, né? Eu vejo como aumento de burocracia, sim. Acho que o Conselho tem que questionar aumento de burocracia quando acontece. E se tem obrigação legal de... Eu comecei falando que lei tem que se obedecer, né? Mas pode ser questionada. Tem que buscar mecanismos de redução de burocracia, né? E vejo dessa forma. Tanto é que eu coloco aqui como uma das principais mudanças radicais que a gente propõe. Mas para você que está nos assistindo e está acompanhando até aqui, o podcast é um programa longo, né? Um programa de mais de 1 hora, acaba que muita gente só assiste os cortes, mas vale a pena também assistir. Desculpa, aqui não vai ter corte, tá? Nós vamos colocar direto. Não pode ter corte para que a gente tenha a legitimidade que mas a gente... aí sempre alguém pode pegar na internet e editar. Isso aí a gente não tem como controlar. Do Sindistal na fonte primária não vai ter corte. Justíssimo. Mas você que está assistindo o programa como um todo, eu acho muito positivo, porque dá um pouco mais de tempo da gente poder, né? É óbvio que a gente não consegue aprofundar tudo que a gente quer discutir, mas tem um pouquinho de oportunidade de aprofundar um pouco mais. E eu espero que hoje aqui a gente tenha conseguido avançar nesses esclarecimentos. Acima de tudo, eu espero que a gente tenha conseguido convencê-lo a votar. Porque só de ter convencido a vocês que nos assistem a votar, a gente já cumpriu uma parte importante da missão com o nosso conselho, que é ampliar a representatividade dele. Eu tenho um site, o www.miguelcrea.com.br, aonde você pode ver as nossas propostas, acompanhar a nossa campanha. Tem sido uma campanha que a gente tem rodado muito, tem ido em muitos locais, muitos órgãos públicos, já pensando as parcerias que são importantes serem desenvolvidas depois como presidente do CREA. Então eu peço que você pode acompanhar a gente também nas redes sociais, estamos em todas as principais redes sociais, porque é uma campanha que ela é conectada com a realidade, aonde cada um de vocês já está interagindo e comunicando, né? Então estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, a receptividade tem sido maravilhosa, a gente tem tido adesão voluntária todo dia de profissionais que a gente, infelizmente, muitas vezes não consegue conhecer, mas tem interação via digital. E eu quero dizer, Odemar, que a gente entende que o CREA pode ser muito mais do que hoje ele é. Pode ser um CREA digital, pode ser um CREA parceiro, pode ser um CREA que seja o baluarte do setor das engenharias. Então, fecho aqui a minha fala, agradecendo novamente ao Sindistal por essa oportunidade e parabenizando aqueles que se propõem a tentar construir melhor o nosso principal ente de representação, que é o nosso Conselho Profissional. Obrigado, Miguel. Bittencourt, por favor. Obrigado. Bem, tem que ratificar algumas colocações, né, do doutor Miguel, parabenizar o Sindistal, principalmente pela iniciativa. É muito importante, né, que os profissionais do sistema CREA-RJ estejam cientes, né, das suas propostas, do que está sendo colocado e tudo. E realmente, esse interregno de 1 hora fica difícil da gente poder, né, colocar todo o nosso
programa, nossa plataforma e tudo. Eu tenho no meu site de campanha, www.bittencourt2023.com.br, tem todos os meus compromissos de campanha. Porque eu não tenho proposta, eu tenho compromisso. Vou fazer. Mais ainda, o slogan que a gente tem colocado, que é experiência e inovação, transformando sonho em realidade, vem trazendo aquele sonho do egresso do curso, que quer adentrar o mercado de trabalho e ver cerceadas as suas oportunidades de crescimento, de fortalecimento, de vivência profissional, às vezes por inaptidão, por sistema arcaico, e muitas vezes, como foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Demar, várias empresas perdem, né, solicitações, serviços, por esses problemas, por causa de um sistema que não está totalmente digitalizado. Então, conheço, não só no meu site, mas principalmente no Instagram, jbittencourt2023, meu LinkedIn, que esse aí eu uso para profissional, perfeito? Mas tem muitas informações interessantes. Então, profissionais do Estado do Rio de Janeiro, verifiquem, observem as propostas, as comparem, vejam a viabilidade, porque, na verdade, não basta querer mudar, tem que se transformar. É um processo que não vai ser da noite por dia. Nós vamos construir isso juntos. Eu entendo os seus anseios, mas nós vamos fazer isso junto. E seu sonho vai se tornar realidade. Que Deus nos abençoe, que pavimente o nosso caminhar, nossa jornada. Que assim seja. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Bittencourt, pela sua participação conosco. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Miguel também, prazer ter você aqui conosco. E você que está assistindo esse podcast, muito obrigado pela tua audiência, que você possa refletir muito acerca desse tema. Vote. Votar é mudar. Nós precisamos mudar, evoluir, avançar. Isso só vai ser possível quando a nossa consciência nos fizer mover para isso. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Até a próxima. Um abraço. Que assim seja. Até mais.